Ok, vamos falar primeiro sobre os nazistas, tá? E a questão de Hitler. Tá? Hitler não apitava nada nessa história. Quem apitava era Himmler, tá? Então, quem era Himmler? Himmler era o braço direito de Adolf Hitler. Tá? Ele era a pessoa, o líder da SS. Esse é a pessoa que, de verdade, comandava as coisas. Hitler era o fantoche que estava lá gritando e se espernando, se pavoneando todo, e todo mundo beijando os pés dele. Ele era uma marioneta. Ele, de verdade, estava ali marionetando. Ele era... Eu sei que não deve dizer assim, mas eu diria o seguinte, que é uma mediocridade ali tão grande como os quadros que ele pintava. Quer dizer que, de verdade, estão assim. Quem estava a cargo de tudo isso, tá, era Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, o braço direito dele, e era praticamente que comandava a SS. Tá? Antes que Hitler fora nomeado chanceler e mais tarde o Führer, porque a história foi o seguinte, era um tempo que a Alemanha não se chamava Alemanha, chamava-se Weimar Republic, a República Weimar, porque eles haviam perdido a Primeira Guerra Mundial. Então eles perderam o nome de Alemanha, eles não tinham direito a usar a Alemanha. Então eles chamavam de Weimar Republic. Então estavam as eleições para chanceler. Então o que passou foi o seguinte, o Partido Trabalhista começou a apoiar para vir organizações que estavam preparando a pessoa que seria a fachada de todo o movimento novo que seria o Terceiro Reich. O que era o Reich? O reino, o Terceiro Reino que eles iam fazer. Mas, nesse mesmo tempo, quem estava manipulando as coisas por baixo da mesa era Heinrich Himmler. Não se fala da queda de naves no sul de Alemanha, na região da Bavária. E aí, então, essas naves foram aquelas que produziram mais tarde as naves chamadas Raunebo. O que eram as naves Raunebo? Tá? Basadas na questão da antigravidade. Então, tudo isso tinha que ver com a fonte de energia que eles conseguiram daquelas naves, que, na verdade, eram 3 naves que caíram naquela região. Então, sabia-se que 2 extraterrestres estavam vivos. Sim, eram físicos. Se estamos falando de naves, estamos falando de coisas físicas. As pessoas ficam confundindo, imaginando que uma nave é etérea, compreende? Existem naves etéreas, existem tecnologias etéreas, elas não funcionam da mesma forma. Uma tecnologia etérea, não tem nada a ver com aquilo. Até as leis da física que eles estão usando não são compatíveis com as nossas. Estão num campo que é totalmente mais... Eles vão mais além da física quântica. É tão mais complexa a tecnologia etérea. Então, estamos falando de tecnologia física. De uma vez que Himmler teve acesso a isso, o que ele fez, então? Ele começou um processo, tá, onde ele deconstruiu essas naves, tentou reproduzi-las com cientistas que ele tinha. Então, ele começou a produzir a questão dos Raunebos, que eram esses aparelhos. Tá? Himmler já sabia, historicamente, o que ia passar. Ele sabia que o chamado eixo, que era o grupo de Japão, Itália e Alemanha, tá? Jamais Axis é eixo, não? Axis. Eles jamais iam ganhar a Segunda Guerra Mundial. Ele sabia disso. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Ele sabia que na Patagônia era o caminho para chegar na Antártica. E por que ele queria chegar na Antártica? A Antártica é um monte de gelo. Então, taticamente, o que tem para ele? Existia uma área da Antártica chamada Queensmouth Land. Então, descobriram que nessa região da Antártica existiam como esses canyons enormes de gelo. Agora, quando um baixava esse canyon, descobriram uma coisa super interessante. Descobriram que começava a ficar calor, começava a ficar quente. E daqui a pouco não tinha mais gelo. Tinha grama, tinha árvores, tinha arbustos, tinha tudo. E como pode ser se estão falando da Antártica, no meio do gelo? Por fontes termais. Havia energia vulcânica. Estava produzindo um ecossistema controlado que ficava mantido, tá, dentro desse cânion. Como o cânion é alto
tá? E a condensação do ar quente em contato com o ar frio, produzia sempre aquela neve, aquela neblina que tapava, e eles nunca viam o que tinha por abaixo. A neblina era suficiente para que a luz solar entrasse, e então a fotossíntese se produzia, eles podiam ter as árvores que queriam. Bom, e descobriram isso. Então eles decidiram fazer uma base nazista ali, porque no caso de que passar alguma coisa que era inevitável que passaria, eles estariam prontos para produzir o quarto Reich. Então o que eles fizeram? Eles começaram a levar a quantidade de raunegos que eles puderam levar para a região. Eles tomaram submarinos, aqueles pequenos U-boats, tá? Carregados de todo tipo de equipamento e suprimentos que eles tinham. Eles tinham, nesse tempo, o apoio dos argentinos. Tá? No caso, até historicamente falando, tem que se falar a verdade, compreende? O governo dos argentinos, eu não digo o governo eleito argentino, pelo políticos argentinos ajudaram eles nesse processo de pegar tudo isso. O que entra mais tarde na história de Mengele. Mengele foi encontrado no Brasil, não? Então, você sabe no que Mengele estava trabalhando? Estava trabalhando numa coisa que estava tremendamente mais avançada, porque ele conseguiu essa tecnologia das naves da Bavária. Estavam falando de clonagem, clones. Então, uma das ideias de Himmler era a clonação de Hitler, Eva Braun, tá? E pessoas, chave. E essas pessoas, então, que passariam com elas? Tá? Elas seriam deixadas para ocupar o lugar dos verdadeiros, enquanto os verdadeiros, os originais, tomariam os submarinos, esses US, e chegariam na Argentina. Da Argentina, eles iam para a Patagônia, e da Patagônia podiam passar diretamente à Antártica, e tinham essa base. Acontece o seguinte, Hitler, supostamente... Olha, eu estou dizendo supostamente o seguinte. Eu li isso não foi uma história que contaram, nem li nenhum livro. Agora, vamos dizer, bom, que prova você tem? Eu digo, se eu tivesse uma prova desse tipo, imagine o tipo de confronto internacional que nós íamos ter. Imagina nações iam se responder uma com a outra, e eu seria a pessoa responsável de tudo isso, minha cabecinha já passei por tanta coisa no passado e não quero voltar a passar por isso. Então, não venham pedir provas. Quer dizer, tomem como vocês quiserem. Que é ficção, tomem como ficção, mas não importa. Eu estou dizendo os relatórios conforme eu vi. Então, o que passou é o seguinte: Hitler, em verdade, ele morreu na América do Sul, em Argentina. Tá? Ao passo que essa base nazista ficou ali na Antártica. Existe uma confrontação, tá? Mais tarde, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo conjunto de americanos e britânicos, e até alguns canadenses, tá? Levaram uma frota de navios e aviões para atacar a Antártica. Essa chamou Operação High Jump. A Operação High Jump era justamente para isso, para destruir aquele ninho nazista na Antártica. E houve uma confrontação muito grande das naves Raunebo contra os aviões. Pero, nesse momento, os americanos já estavam usando os protótipos dos primeiros Tomcats, os jets que eles tinham, que foram os jets que cambiaram a guerra, porque as únicas coisas que podiam contrarrestar os Raunebos eram esses jets, pela velocidade e formato de manobra e tudo isso. E a possibilidade de disparar os mísseis, que eram primitivos, compreende? Mas não importa. Eles puniam eles taticamente muito mais avançados que qualquer coisa. Então, houve esse confronto na Antártica. Se vocês buscam essa informação, High Jump, H-I-G-H-J-U-M-P, High Jump, e vocês vão encontrar menções históricas, porque isso foi uma batalha onde uma frota norte-americana, uma frota britânica, com auxílio de alguns canadenses, enfrentaram os nazistas no espaço aéreo de Queensland, na Antártica. Foi uma coisa incrível. Então, digo o seguinte, esses foram os detalhes. Agora, por que Himmler
decidiu a Antártica? Primeiro, porque taticamente era o lugar que ele menos esperava ser encontrado. E se ele foi encontrado, foi porque ele foi traicionado. Alguém traiu ele. Porque não tinha forma que eles descobrissem as coordenadas dessas bases. Quer dizer, que alguém deve ter falado. E se os traidores ali, as quantidades havia. Não. Mas havia outras coisas na Antártica que não se comentam. Por exemplo, se fala de civilizações que tinham portais de saída na Antártica. Outra coisa, qual é o ponto do eixo exato do centro da Antártica, onde está a força mais grande do polo? Ali não tem nada, aquele é um ponto de entrada e saída, são vortexes que se abrem e se fecham constantemente. Então, a Antártica tem tantas coisas, e eu pergunto para vocês, quantas bases tem ela? Agora, por que essas bases estão todas ao redor da Antártica? Nenhuma base está dentro da Antártica. Todas estão aonde? Nas margens da Antártica, incluindo o Brasil. O Brasil também tem representação na Antártica. Os americanos nem falar. A base Monroe é famosa lá porque é para uma base praticamente nuclear. Eles têm bombas atômicas. Agora, para que tu vai levar bombas atômicas para a Antártica? Se não tem nada ali que te interesse, é porque eles sabem que alguma coisa podem ter. Então, eu digo o seguinte, a Antártica tem muita coisa em tudo isso. Agora, a questão dos nazistas, notem uma coisa, eu estou sendo bem vago. Eu mencionei o clone de Mengele, mencionei essas coisas, e estou botando um monte de buraquinhos que eu não estou tapando. Agora, por que eu não estou tapando esses buraquinhos? É o seguinte, porque se eu começo a entrar em muitos detalhes, eu vou buscar mais problemas para a minha vida. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar as coisas como são. Agora, tudo tem seu preço. E eu penso que já paguei bastante para o meu. E pedir que eu pague de novo não é justo. E não, especialmente depois de tudo que eu passei. Então, eu não quero omitir a verdade de ninguém e eu não quero estar numa posição de dizer que eu estou omitindo deliberadamente certas coisas, mas simplesmente uma questão de autopreservação mais que nada. Okay? Então, vimos Tá os certo, portais professor. dos nazistas. Que mais que ficou pendente da Antártica ou já você falou tudo? Ou tem alguma coisa pendente? A respeito dos portais do continente antártico, são os confederados que usam ou os demais visitantes da Terra, do planeta? Tá? Eu digo o seguinte, como esses portais são naturais e são provocados por ação gravitacional basada no sistema eletrogravítico do polo, eles não têm uma jurisdição de área de ninguém. Então, aquilo ali é terra de quem entra. Quem entra e passa por aí. Então, pessoas, entre comilhas, autorizadas e pessoas não autorizadas vão passar por aí. Então, respondendo a pergunta, é isso. Ele não é restrito, não é área restrita, é uma área aberta. Esses portais não são constantes, quer dizer, não se sabe quando vão abrir e não se sabe exatamente aonde vão abrir, mas eles estão constantemente abrindo.